Olá, seja bem-vindo a mais esse ajuntamento online, onde nós estamos reunidos para bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse encontro é uma oportunidade que Deus está dando a você de orar, de apresentar os seus motivos ao Senhor, de ouvir da palavra de Deus e de cantar louvores ao Senhor. Você que participa deste culto online, eu quero desafiar você a escrever aí pedidos de oração no chat. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho, apresentando aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, e nós também iremos experimentar um pouco mais da aplicação da palavra de Deus para a nossa vida. Olha só, neste momento são 19 horas e 34 minutos e eu quero que você coloque este tempo na presença de Deus. Nós vamos orar agora e eu queria que você se colocasse diante de Deus para que o Espírito Santo do Senhor falasse com você. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Se você não pode, você pode continuar aí dirigindo onde você está, ou talvez aí fazendo o que você está fazendo, mas que você se coloque neste momento na presença do Senhor. Pai amado, oramos em nome de Jesus e dedicamos esse tempo ao Senhor, e nós clamamos para que o Teu Espírito Santo
tenha liberdade para agir no nosso coração. Aplique a Tua palavra, Senhor, que possamos ter um tempo de ver o agir do Senhor de uma forma especial dentro do nosso coração. Por isso nós dedicamos esse tempo. Eu oro por cada vida, por cada família representada neste momento, que eles percebam o agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. De adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é
quais são os motivos que você tem apresentado ao Senhor ou deseja apresentar ao Senhor neste momento. Nessa semana tem sido uma semana de festa, né? Ontem nós tivemos o aniversário da Clarinha ali, filha da Luma, filha do André. Que Deus abençoe vocês, Clarinha linda, Deus abençoe você de uma maneira muito especial. E hoje nós temos o aniversário da Tereza. Tereza, Deus abençoe sua vida. Tereza passou por uma luta na área da saúde no último fim de semana, mas tem melhorado. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos seguir em oração por uma plena restauração da sua saúde, que esse dia possa ser um dia de alegria, cheio da presença de Deus dentro do seu coração. E quais são os motivos que você tem apresentado? São pessoais, por pessoas, por situações. Nós vamos estar orando agora. Talvez você não escreveu o seu motivo, mas você tem aí dentro do seu coração. E esse é o momento em que nós vamos orar, apresentando todos os motivos ao Senhor. Pai amado, nós apresentamos, ó Deus, todos os motivos dos irmãos que neste momento, ó Deus, escreveram no chat, aqueles que trazem, ó Deus, na sua mente e coração. Nós clamamos para que o Senhor os visite de uma forma especial e atenda cada pedido, para que todo louvor e glória sejam dadas ao Senhor. Deus, nós nos alegramos, ó Deus, com o aniversário da Tereza, Pai. Visita a Tereza com a presença do Teu Espírito Santo trazendo alegria. Obrigado pela vida da Clarinha, Pai, que fez aniversário. Eu me lembro também do Levi, que fez aniversário na segunda. Deus, que a alegria do Senhor esteja sobre a vida desses aniversariantes. Nós apresentamos, ó Deus, os pedidos que estão sendo feitos neste momento, para que o Senhor atenda de acordo com o Teu querer. Visite as famílias que estão passando por lutas, visite os corações que estão passando por dor. Pai, traga esperança àqueles corações abatidos e a certeza da Sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendirei pra
Na sua vida você percebe Deus dando oportunidades para que você experimente a vontade do Senhor, para que você tenha um encontro com aquilo que Deus tem planejado para a sua vida? Existe um personagem que eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus, que ele aproveitou uma das oportunidades únicas que Deus apresentou diante dele. Você já teve uma oportunidade única na sua vida, na sua história? Aquela que, se um dia passasse por você, ela não retornaria mais? É quase a respeito disso que eu estou falando ao compartilhar com vocês um trecho na palavra de Deus que está lá em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos estar lendo a partir do verso 35. A palavra de Deus vai dizer: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra, deste trecho da palavra do Senhor, e aplique aos nossos corações. Essa é uma daquelas histórias de fé e oportunidades. Quando eu olho para a história desse cego chamado Bartimeu, ele viveu um momento ali em que ele teve uma oportunidade única naquele tempo em que Jesus estava passando perto dele. Quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo que ele tinha uma personalidade que vai nos ensinar, um jeito que vai nos desafiar e também nos ensinar a vivermos a nossa vida aproveitando as oportunidades que passam sobre a nossa vida ou que vêm até nós. Ele ali, o trecho que nós lemos, ele começa a relatar que ele estava sentado numa estrada, num caminho entre Jericó e Jerusalém. Aquele período era um período de peregrinação, uma espécie de procissão, onde as pessoas iam até a cidade de Jerusalém. E ele estava ali estrategicamente colocado no meio daquela estrada para levantar alguns recursos, para pedir esmola, para pedir dinheiro. E ali, naquela época, era um lugar onde passaria muitas pessoas. Eles estavam ali num período perto da comemoração da Páscoa judaica. E Bartimeu, por ser cego, ele dependia das esmolas que ele conseguia ganhar durante o dia para sobreviver. Ele mendigava ali, E eu fico tentando imaginar ele naquela estradinha ali, enquanto as pessoas passavam, ele ouvia ali algum barulho das pessoas se aproximando e ele começava a pedir, Olha, uma esmolinha, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Algo nesse sentido fazia com que ele levantasse os recursos da qual ele precisava. E de repente chega um momento em que ele teve essa oportunidade. E eu fico tentando imaginar a cena dele sentado ali pelo caminho e de repente ele começa a ouvir ali as pegadas, barulho de uma multidão se aproximando, porque Jesus, quando ele estava, ele atraía multidões para perto dele. E ao aproximar, ele ouviu o barulho das pegadas das pessoas que seguiam Jesus, E era uma quantidade de pessoas que não era normal passar de uma única vez ali naquele lugar. E eu fico imaginando aquele cego dizendo: olha, o que está acontecendo? Alguém pode dizer para mim o que é que está a acontecer neste momento?
e alguém provavelmente deve ter sussurrado para ele e dito: olha, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando onde nós estamos. Aquelas pessoas já ouviam falar a respeito de Jesus, dos milagres que estavam acontecendo por onde ele passava. Eu diria que Jesus ele era o assunto daquele lugar e daquela região. E no momento em que ele ouve falando que Jesus de Nazaré, o Cristo, ele estava passando por ali sem pensar duas vezes, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico imaginando ele fazendo barulho naquele lugar, porque ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele estava diante de uma oportunidade que talvez Jesus não voltasse a passar perto dele mais uma vez. E ao fazer isso, as pessoas que estavam ao redor começaram a repreendê-lo. Se fosse nos nossos dias, dizer: fique quieto, você está atrapalhando, cale a boca. Nós queremos ouvir o mestre, não atrapalhe ele tem mais o que fazer. Fique quieto aí pedindo o seu dinheiro, pedindo a sua esmola. Nós queremos ouvir o mestre. Quando eu olho para essa história, a atitude de Bartimeu vai nos ensinar o que é ter fé e aproveitar uma oportunidade que Deus ele traz até nós. Quando nós estamos sensíveis às oportunidades na nossa vida, o nosso coração não vai temer, muito pelo contrário, nós estaremos motivados diante de Deus para aproveitarmos todas as situações e oportunidades que Deus ele irá nos dar. E eu fiquei pensando na história de Bartimeu e eu fiquei a refletir: como que eu e você nós podemos aproveitar as oportunidades que vêm sobre a nossa vida? Como que nós podemos estar atentos para ver Deus agindo na nossa vida e o nosso coração, ele se torne um coração sensível para identificar as oportunidades que Deus, o Senhor, ele traz até mim e até você? E uma coisa que eu vejo dentro do meu coração é que quando nas nossas vidas nós estamos com um coração ensinável e um coração disposto a que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai gerar uma fé extraordinária dentro do nosso coração e uma sensibilidade, um discernimento vindo dos altos céus começa a tomar conta da nossa vida. Quando nós estamos dispostos a deixar, a permitir que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida, atue na nossa história. E ao ouvir, ao refletir sobre esse texto da Palavra de Deus que conta a história desse cego, eu vejo que fé é aproveitar a oportunidade que Deus me dá. Quando nós agimos com o nosso coração sensível, crendo que Deus está agindo na nossa história, nós seremos capazes de identificar as oportunidades únicas que Deus ele traria ou vai trazer para a nossa vida. Olhando para aquele cego, Jesus talvez não passaria novamente ali naquele lugar onde ele estava. E uma coisa que eu fiquei a refletir enquanto eu estudava essa mensagem, esse texto que estamos compartilhando, é que durante aquela peregrinação onde Jesus ele saía em direção a Jerusalém, aquele era um lugar que era comum ter pessoas mendigando, ter pessoas pedindo, ter muitos doentes, enfermos ali, que estavam atrás de algum tipo de recurso para poder sobreviver. Mas eu vejo que talvez durante aquele caminho, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus de Nazaré, ele provavelmente passou por vários mendigos, por várias pessoas, por vários doentes, por vários cegos naquela estrada. Mas Deus, de uma forma tão especial, permite que aquele cego, no caminho ali de Jericó a Jerusalém, ele tenha um encontro com Jesus.
E mesmo o Senhor, ele tendo passado por diversas pessoas naquele caminho, um milagre só é relatado nos evangelhos, que foi nesse momento em que Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos estavam naquela estrada, muitos estavam naquele caminho, mas somente um aproveitou a oportunidade que Deus estava dando. Aquele cego, Bartimeu, ele percebeu, ele não só percebeu a oportunidade, mas no coração dele ele acreditava que era uma ação de Deus ao ver Jesus passando por aquele lugar. E isso fez com que o coração dele olhasse para aquela realidade, para aquela situação, como uma única oportunidade. E ali, naquele momento, ele não se importou mais com aquilo que as pessoas iriam achar da atitude dele. E ele agarra aquela oportunidade com todas as forças que ele tinha na tentativa de se aproximar de Jesus, gritando do jeito que ele podia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E através dessa atitude, nós vamos aprender com essa história de Bartimeu algumas lições para a nossa vida. E uma delas é que fé é quando não perdemos a oportunidade que Deus nos dá quando ela se apresenta diante de nós. Aquela era uma oportunidade especial, uma oportunidade única que podia mudar completamente a vida daquele homem que vivia mendigando e perambulando pelos lugares. Ele tinha a oportunidade de ter a sua visão restaurada, de ter a sua história futura completamente transformada por uma ação de um milagre vindo dos altos céus. Aplicando essa história de Bartimeu na minha vida e na sua vida, eu fico a refletir quantas oportunidades Deus tem dado a você que acabou passando como uma onda no meio dos seus pés. Oportunidades que Deus, o Senhor, talvez Ele levou até você, mas você não teve a possibilidade de ver aquilo como uma ação de Deus se aproximando da sua vida. E talvez nessas oportunidades e nessas ocasiões, você tenha agido como muitos daqueles enfermos, daqueles doentes que estavam pelo caminho e acabaram saindo dali somente com alguma esmola, para viver aquele dia ou o dia seguinte, tendo o que comer, tendo o que beber. Quando nós olhamos para a história de Bartimeu, o nosso coração precisa estar ligado, focado, alinhado com o Senhor, para que a gente identifique essas oportunidades na nossa vida, em quais áreas que isso pode acontecer na nossa história. Em quais situações ou circunstâncias essas oportunidades únicas podem vir sobre a nossa vida? Uma dessas áreas talvez possa ser a área profissional. A área profissional onde você está buscando uma recolocação ou uma colocação no mercado de trabalho. Ou talvez você está diante de uma situação em que você precisa escolher uma área de atuação, mudar algo que você já tem vivenciado. E às vezes Deus começa a trazer isso diante de você, e às vezes, se o seu coração não estiver firmado na presença de que Deus, o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida, talvez essa oportunidade vai passar. Às vezes, a oportunidade que Deus tem trazido até nós tem a ver com relacionamentos, com pessoas que estão perto de nós, com a amizade que temos, com a oportunidade que temos de sermos bênçãos na vida de pessoas ou de recebermos bênçãos de pessoas que estão ao nosso redor. Mas às vezes nós não nos colocamos à disposição de Deus para enxergar o que Ele deseja fazer ao nosso redor. Às vezes nós vivemos no nosso dia a dia um corre-corre tão grande
que nós não temos tempo para perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Desde que eu vim de Curitiba para cá, eu tive que fazer um exercício muito grande para me acostumar com a rotina do Prudentino. Eu não sei, você que vive aqui há tanto tempo, mas o Prudentino ele tem uma rotina e ele tem um jeito de viver a vida que é só dele. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu estava dirigindo no trânsito. As pessoas quando estão dirigindo no trânsito aqui em Prudente, a sensação que tem é que elas não estão com pressa. Elas andam de um jeito que, na minha percepção, logo que cheguei, eu ficava agoniado de ver aqueles carros, às vezes, andando no meio da rua. E eu, às vezes, ali querendo chegar mais rápido, mas aquele trânsito não me permitia fazer aquilo. Porque se eu ultrapassasse o carro que estava à minha frente, teria outro. E o ritmo era diferente. Eu me lembro de chegar num mercadinho perto de casa e eu estar entrando naquele mercado e na hora que eu entrei tinha uma fila para chegar até a fila do pão e dos frios ali. E eu me lembro que eu entrei naquela fila, tinha umas 5 pessoas na minha frente. A pessoa que estava atendendo ali, cada uma daquelas pessoas que chegavam, aquela pessoa que estava atrás do balcão perguntava como ela estava, contava uma história, dava risada e eu lá atrás ficava me corroendo por dentro dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Tem 6 pessoas aqui na fila e ele está ali conversando com aquela pessoa que ele está atendendo como se fosse a única. E não bastasse saísse daquela fila, quando você ia lá para pagar, tinha uma outra fila, que aquelas mesmas pessoas que estavam na minha frente, estavam lá, e a moça que estava no caixa também conversava, contando histórias, falando a respeito de Covid, de dengue, do que está acontecendo. E o meu coração, ao olhar aquela circunstância, eu falei, meu Deus, esse povo aqui vive de um jeito diferente. E sabe o que eu tive que começar a exercitar o meu coração? É que aqueles momentos são momentos em que eu tenho a oportunidade de me aproximar de pessoas que estão ao meu redor. Oportunidades que Deus nos dá. Agora, existem oportunidades que passam por nós e oportunidades que não vão voltar mais. E eu me lembro de uma história em que uma filha que tinha a mãe com câncer já em estado terminal e aquela mãe, num determinado dia, ela estava internada num leito de hospital e aquela filha era muito ocupada nas atividades profissionais. E aquela mãe pediu autorização para que pudesse ligar para aquela filha e pedir para que aquela filha fosse visitá-la, porque ela queria vê-la e queria conversar um pouquinho com ela. E aquela filha acabou se enrolando no dia a dia, como sempre fazia, atarefada demais, vivendo o corre-corre do dia a dia, e ela não pôde ir, e ela acabou dizendo para a mãe, olha, eu tenho algumas reuniões aqui, e eu, assim que terminar, assim que for possível, eu vou até você. E aquela filha continuou o corre-corre, como se nenhuma coisa, nenhuma mudança fosse acontecer, da mesma forma como havia acontecido todos os dias, aquele corre, aquela agitação. E quando ela chega até o hospital, a sua mãe havia falecido. A mãe não estava ali. E ela teve que lidar com uma experiência muito difícil dentro do coração. A experiência de que as últimas palavras que ela falou para sua mãe é que, olha mãe, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu tenho várias reuniões. Na hora que eu puder, eu vou visitá-la para poder falar com você. Ela perdeu uma oportunidade de ter um último momento com a sua mãe. Essas são aquelas oportunidades que passam até nós e oportunidades que não voltam mais. Quando o nosso coração para a vida em que nós estamos vivendo, quando o nosso coração ele para e não se deixa levar pela agitação e corre do dia a dia, nós temos a oportunidade de enxergarmos ainda mais os detalhes da manifestação de Deus ao nosso redor. Aquela moça não imaginou que a mãe fosse morrer depois daquela conversa. Ela não imaginou que aquilo fosse acontecer. Quando nós estamos com o nosso coração disposto a ouvir e identificar as oportunidades que Deus nos dá, o nosso coração se torna um coração sensível. E as oportunidades não irão passar mais desapercebidas, porque o Espírito Santo de Deus tem livre acesso para trazer um toque do Espírito Santo de Deus e revelar as oportunidades que Deus, o Senhor,
Ele tem nos dado. Era praticamente isso que estava acontecendo a respeito de oportunidades ali na vida daquele cego, na vida daquele chamado Bartimeu que estava no caminho ao Jesus passar. Quando nós pensamos nos nossos dias, no nosso dia a dia, nós vemos que no nosso caminho, Jesus ele vai trazer oportunidades para que nós venhamos a identificar e aproveitar essas oportunidades na nossa vida. Ou não, ou talvez da mesma forma como muitos daqueles que estavam no caminho de Jesus, ao ver o alvoroço da multidão, não deram a atenção necessária, continuaram a mendigar, a fazer os seus pedidos de esmola, como faziam todos os dias. Eles estavam presos à sua rotina, à sua triste realidade, ao dia a dia, aquilo que eles enfrentavam, ao corre-corre, às rotinas. E de certa forma, alguns ali estavam até com o coração insensível. E isso acontece no nosso meio. Quando nós vivemos a nossa vida nos caminhos em que nós estamos vivendo a nossa história e nós não percebemos Jesus agindo neste caminho e na nossa história, isso pode ser porque o nosso coração se tornou um coração insensível. Às vezes um coração sem esperança, em que você não acredita mais que algo de diferente possa vir a acontecer na sua vida, onde você está preso somente àquilo que você está vendo e você não consegue olhar para as situações da sua vida com os olhos da fé. O desejo do meu coração e a minha oração é que o Senhor Jesus ele abra os nossos olhos, para que eu e você nós venhamos a ser capazes de percebermos as oportunidades que batem à porta do nosso coração, principalmente aquelas oportunidades que são únicas, que não voltarão mais, para que Deus nos dê condições de identificarmos e de presenciarmos o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Da mesma forma como Deus, o Senhor, Ele fez ali na história de Bartimeu, quando Ele levanta com o desejo de aproveitar aquela oportunidade única que bate à porta da vida dele. Para isso, eu e você, nós precisamos aprender a olhar para os detalhes da nossa vida como uma oportunidade única de Deus na nossa história. Aí, eu e você, nós vamos aprender a agarrar com fé aquela oportunidade, nós não vamos abrir mão, porque nós cremos que Deus pode agir através de uma palavra, através de um milagre que vai acontecer. Existem pessoas que têm medo de encarar as oportunidades que Deus dá. Você é uma pessoa que tem medo de encarar as oportunidades que Deus dá a você? Como você tem reagido diante das circunstâncias da sua vida? Será que você está tão acostumado com o seu jeito de viver há tantos anos que você tem fechado a porta da ação especial de Deus, para que Deus venha através de Cristo Jesus e faça um milagre na sua vida, Ele possa fazer um milagre na sua história? Talvez o milagre e a oportunidade que Deus deseja que você acredite é o milagre na vida de uma pessoa que há tanto tempo você tem orado para que ela tenha a sua vida mudada. Mas a sensação que você tem é que há tantos anos aquela pessoa está vivendo daquele jeito que aos olhos humanos você já não consegue mais acreditar. É praticamente a história de um cego como a de Bartimeu, que ele não consegue enxergar e que aos olhos humanos nada poderia ser feito. Mas nunca se esqueça e nunca abra mão da esperança que Cristo dá, de que Deus, o Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na vida das pessoas que nós amamos. E de repente, no nosso caminho, o nosso coração está atento e de repente nós estamos ouvindo o barulho da multidão se aproximando. E nós vamos ver o Senhor Jesus chegando até nós e realizando um milagre que talvez nós nem mais acreditamos que possa acontecer. E a gente não venha se tornar mais um daqueles enfermos que estavam pelo caminho, vivendo presos à sua rotina do dia a dia. Você tem
aproveitado as oportunidades, ou será que você tem vivido com medo das oportunidades? E a sensação e o sentimento que vem dentro do seu coração é de insegurança. Se você tem vivido dessa forma, o desafio de Deus para a sua vida é colocar esse medo nas mãos do Senhor. É começar a gritar: Senhor, tire esse medo do meu coração. Jesus, filho de Davi, fortaleça a minha vida, porque eu creio que milagres possam vir a acontecer. E de repente você vai começar a crer de coração que Deus tem coisas preparadas para a sua vida e Ele há de fazer grandes coisas na sua história. E Ele dará a você condições, a capacidade de ser sensível à oportunidade que Deus está trazendo sobre a sua vida. E essa oportunidade trará honra e glórias ao nome de Deus. A atitude de Bartimeu nos ensina que diante das circunstâncias da vida, nós precisamos agir intencionalmente na direção de Jesus e não permitir que nada e nem ninguém atrapalhe aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, o milagre que Deus deseja fazer no caminho em que nós estamos caminhando. O milagre que Deus há de fazer quando Ele vem até a nossa direção e Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? E nós teremos a palavra na ponta da língua, da mesma forma que aquele cego Bartimeu, ele teve. Se Jesus ele chegasse até você hoje e perguntasse assim: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta para o Senhor a essa pergunta? Tem pessoas que vivem a vida de um jeito tão confuso, de um jeito tão agitado, que talvez ela teria dificuldade em responder aquilo que ela verdadeiramente deseja do Senhor. Se o Senhor ele estivesse diante de você hoje, lhe perguntando: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Talvez você iria olhar para dentro do seu coração e ia dizer: olha, eu estou com alguns sentimentos dentro do meu coração que eu não consigo controlar. Eu estou trazendo na minha vida tanto tempo culpa, um sentimento que tem tomado conta e trazido dor, amargura e tristeza dentro da minha alma. Talvez você, ao responder ao questionamento do Senhor Jesus, o que queres que eu te faça, você iria pedir por uma cura física, talvez de uma enfermidade que você esteja enfrentando, ou talvez alguém que você ame esteja enfrentando uma enfermidade e você pediria cura ao Senhor. Se o Senhor Jesus ele chegasse e dissesse a você: que queres que eu te faça? Talvez você ia apresentar uma situação que você está vivendo na sua área profissional, financeira, e você iria abrir o teu coração e dizer: olha, eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a vencer essa área que eu estou vivendo. E eu queria que, pela fé, você respondesse ao Senhor Jesus nessa noite, neste culto, nesta mensagem que está sendo ministrada. O que queres que te faça? Jesus está perguntando. Qual é a oportunidade que Deus está trazendo a você hoje? Talvez a oportunidade de confissão, onde você vai abrir o teu coração e dizer: Senhor Jesus, eu preciso contar algumas coisas, eu preciso abrir o meu coração, porque eu não tenho conseguido viver da forma como o Senhor deseja, porque existem entulhos sendo jogados na minha vida que está fazendo separação entre mim e você. Nós nunca podemos perder a certeza e a convicção dentro do nosso coração do amor de Deus por nós. Quando eu olho para aquele cego ali, no caminho ali, entre Jericó e Jerusalém, eu vejo que aquele homem acreditou no amor do Senhor sendo derramado sobre a vida dele. Aquela circunstância que ele vivia, aquela cegueira, aquela cegueira em que ele não conseguia mais enxergar visualmente toda aquela vida que ele vivia, não o impediu de acreditar que Jesus agiria com amor e com misericórdia, transformando a vida e a história dele. E isso fez com que ele pudesse aproveitar aquela oportunidade e ter a sua vida completamente transformada. Eu não sei qual é o
toque do Espírito Santo de Deus, qual é o toque do Espírito Santo do Senhor a respeito dessa atitude de Bartimeu. Eu não sei que, ao olhar para dentro do seu coração, quais são as oportunidades que Deus tem levado até você, mas hoje o Espírito Santo do Senhor talvez esteja revelando algumas dessas oportunidades. E o desafio do Senhor é que você aproveite essas oportunidades com todas as suas forças para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através da sua atitude de fé, aproveitando essas oportunidades. Agora, talvez ao olhar para a sua vida, talvez ao olhar para o retrovisor da sua história, você tenha identificado oportunidades que se passaram. E talvez essas oportunidades que passaram e ficaram para trás tenham trazido ao seu coração um sentimento de tristeza. E hoje Deus deseja transformar esse sentimento num sentimento de alegria, porque Deus vai estar derramando graça, misericórdia e perdão, e trazendo ao seu coração a plena convicção de que Deus, o Senhor, há de trazer novas oportunidades. E essas, quando vierem, você não mais deixará, ou não deixará que elas fiquem para trás, porque o seu coração estará firmado, fixado no Deus vivo, no Senhor, que ama você e tem planos para a sua vida. Você é uma dessas pessoas que tem sofrido ao olhar para a tua história por ter deixado alguma oportunidade passar? Fale com Deus neste momento, apresente isso diante do Senhor, peça perdão se necessário for, mas acima de tudo, clame a Deus, clame ao Senhor Jesus para que Ele dê a você um coração sensível para ouvir a multidão se aproximando, para ouvir as pegadas daqueles que estão se aproximando junto de Jesus. E você levantará do lugar onde você está e partirá na direção de Jesus e não mais permitirá que alguma coisa impeça o teu encontro com o Senhor na sua vida e na sua história. Viver com fé é viver com essa fé e com essa certeza e convicção de que Deus, o Senhor, tem o melhor para a sua vida e o melhor para a sua história. Que você possa olhar para a história de Bartimeu. Nas próximas semanas nós estaremos dando continuidade nessa mensagem a respeito de oportunidades, olhando para a história de Bartimeu e mergulhando de forma prática nas atitudes daquele homem que acreditou na misericórdia do Senhor, aquele cego que resistiu ao impedimento humano de pessoas que tentaram fazer com que ele se calasse, mas ele não permitiu que isso acontecesse. Ele também experimentou dentro daquela oportunidade abrir mão de empecilhos pessoais para que a vontade de Deus, do Senhor, se manifestasse na vida dele. E é muito interessante que Bartimeu, ao final da história, ele começa a seguir ao Senhor Jesus. Ele começa a caminhar junto do Senhor Jesus, glorificando a Deus. E as pessoas que presenciaram isso também deram louvores ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? À medida que nós aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, a alegria do Senhor enche o nosso coração de júbilo, mas também entrará no coração das pessoas ao nosso redor, um sentimento do agir de Deus, e essas pessoas também glorificarão ao Senhor pelos grandes feitos que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que na sua vida isso seja uma realidade e que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a sua história. Caminhar.
Eu espero você para que esteja conosco presencialmente neste fim de semana. Nós iremos celebrar ao Senhor, tanto pela manhã quanto às 19h30, e você é nosso convidado. Que você não perca a oportunidade de estar conosco, estarmos reunidos como povo de Deus presencialmente neste fim de semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.